Aceitem todos a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia, dizendo pronto socorro. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no livro dos Salmos, capítulo 3. Vou ler todo o Salmo, que tem apenas 8 versículos. Dizem assim: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Porém tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Não temerei 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu. Pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Hoje é 12 de agosto de 2024. Poderoso Santo Deus, é no nome de Jesus que estou aqui em oração. Quero te agradecer por esse momento. Te apresento cada pessoa que está me ouvindo e a família de todos. A minha família, a minha vida, essa nossa missão. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei o tema para a palavra do dia, dizendo pronto socorro. Os antigos, assim como eu, que já estou com quase 100 anos, como eu sempre digo, devem se lembrar como era chamada as emergências, hospitalares. Era pronto-socorro o nome. Eu era menino, lembro-me disso. E esse salmo fala exatamente do socorro que vem do Senhor. O salmista já começa falando sobre a multiplicação dos seus inimigos. Ele diz que eram muitos os que estavam se levantando contra ele. E a gente sabe que quando nós procuramos, de alguma forma, fazer as coisas corretas, estou falando no sentido de seguir a palavra de Deus, logo os inimigos, eles se multiplicam, A nossa carne, com as suas diversas ações tentadoras, o mundo, o sistema do mundo, a corrupção do mundo e o próprio diabo investindo com seus demônios. Aí o salmista diz aqui, no versículo 2, isso me chama a atenção. Aliás, esse versículo 2 se encaixa comigo, sabe, hoje. Eu tomei para mim esse versículo, diz assim, muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Será que alguém já chegou a comentar sobre a sua vida, mesmo sem você saber? E dizia a mesma coisa, olha, aquela ali não tem jeito não, aquele dali nem Deus quer saber. Então é uma expressão, veja que isso aqui já acontecia há muito tempo, isso não é de agora. As pessoas passarem a julgar, isso aqui fala de julgamento, posso dizer precipitado, inoportuno. Às vezes eu acredito aqui que o salmista quis dizer que talvez por causa do seu comportamento, dos seus erros, dos seus pecados,
Aí muitos diziam isso, não era uma nem duas pessoas não, eram muitas pessoas. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Que Deus tenha misericórdia de todos nós, porque nós somos seres humanos. Esse salmista com certeza era um ser humano, não é verdade? E se tem uma coisa que o ser humano faz muito, é errar, né? A misericórdia de Deus é quem faz assim a gente ser aceitos por Ele. Aí ele diz aqui, mesmo que muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Aí ele diz, porém tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Exaltar a cabeça aqui é exatamente erguer o homem caído, a moral, a sua vida espiritual. Porém tu, Senhor, és um escudo para mim. Enquanto muitos estavam dizendo que não havia salvação para ele em Deus, aí ele diz, Senhor, tu és o escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Deus faz questão de resolver as questões do homem. Enquanto o outro homem passa a julgar, a condenar, a, derreter a vida do outro homem, no sentido da sua boca, na sua língua, Deus, ele faz questão de resgatar esse homem caído e exaltá-lo, exaltar a sua cabeça. O salmista diz no versículo 4, com a minha voz clamei ao Senhor e ouviu-me desde o seu santo monte. Mesmo muitos dizendo, não há salvação para ele em Deus. Então como é que Deus vai ouvir uma pessoa que, se não há salvação para ele, Deus não se interessa? Mas pelo contrário, o salmista diz assim, eu clamei ao Senhor e ouviu-me desde o seu santo monte. Versículo 5, ele diz, eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Então Deus faz questão de cuidar da gente, desde as primeiras horas do dia, até a hora de nós hibernarmos na nossa cama, dormir. O Senhor continua cuidando da gente. É Ele que faz a gente dormir e é Ele que faz a gente se acordar. Aqui o salmista diz isso. O Senhor o acordou porque o sustentou. Sustentar aqui significa manter vivo também. A gente vai dormir. Quantas pessoas vão dormir e não se acordam mais? Elas morrem. Mas o Senhor sustenta você, a senhora, o Senhor me sustenta. E nós dormimos nessa noite passada. E agora acordamos dessa segunda-feira. Porque o Senhor nos sustentou. Aí ele segue, não temerei 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim me cercam. Ele agora está fortalecido. A gente vê que no começo ele diz, Senhor, tem se multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Pedindo socorro a Deus. Mas agora ele está encorajado, parece que Deus diz assim, olha, eu estou contigo mesmo. Aí ele diz, não temerei 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam. Aí ele segue, levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. Já tinha tido experiência com Deus, quando ele precisou que Deus agisse contra todos os seus inimigos, e o Senhor agiu, deu livramento. Aí ele conclui aqui esse salmo, uma coisa muito interessante, que inclusive vou concluir também com essas palavras de salmista. Ele diz assim, a salvação vem do Senhor. Ou seja, aqui está pedindo livramento a Deus, o socorro de Deus, como eu dei o título, pronto socorro. Mas a gente sabe que a salvação, falando hoje para os nossos dias, depois do Calvário,
a salvação somente em Jesus. Portanto, a salvação vem do Senhor Jesus. A salvação para a pobre alma do homem pecador vem do Senhor. Aí ele diz assim: sobre o teu povo seja a tua bênção. Ele pede para Deus abençoar o seu povo. Hoje eu quero concluir pedindo a Deus também como salmista, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe os teus projetos, que Deus abençoe o seu trabalho, que Deus abençoe a sua aposentadoria, que Deus abençoe nosso país, que Deus abençoe a igreja, enfim, que a bênção do Senhor seja de uma forma grande para todos nós. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.